Vamos reagir aqui ao motivo do nosso famoso Pupu, o Alisson. Por que foi que ele saiu da Polícia Militar? Eu fui policial militar por quase 9 anos. Esse vídeo pode te ajudar a entender duas perguntas que me fazem com muita frequência. Por que eu saí da polícia militar e se vale a pena ser policial ainda nos dias de hoje. Nessa oportunidade, vocês vão saber também o motivo de eu ter ficado praticamente 2 anos sumido, sem postar vídeo no canal, o porquê de eu ter voltado agora e o que aconteceu, o que anda acontecendo aí nesse meio tempo. Eu sei que alguns de vocês que me acompanham com mais frequência já me ouviram falando sobre isso em algumas lives também, ou até mesmo lá no podcast do Glauber, quem assistiu, mas isso Então, faz alguns anos e essa é a primeira vez que eu falo sobre o tema, depois de anos tendo já saído da polícia e muita coisa já tendo rolado. E antes de e realmente aí o Alisson acho que ele é uma referência para muita gente da minha época ali, que estudou entre 2018 a 2022 para concurso de polícia, que assistia muito vídeo dele. Eu mesmo era eu estudando ali papirando, e sempre que tinha um intervalozinho que eu ia relaxar, ia ver vídeo dele pra me interter, ver mais dia a dia, né? Aí realmente eu estranhei muito. Eu não cheguei a procurar muito na época porque foi que ele parou com esse vídeo. Só vi que ele tinha saído da polícia, né? E agora vamos ter aí a resposta pelo ponto de visão dele. responder diretamente essa pergunta, eu tenho que necessariamente voltar e contar um pouco da minha história e da minha trajetória na polícia. Senta que lá vai a história. Aí. Eu ingressei na Polícia Militar em 2013 e eu entrei na polícia, assim, nessa profissão do nada. Obviamente que em algum momento Ixi, Maria, peraí. em 2013. E eu entrei Essa é uma foto que eu nunca pensei que eu fosse ver, viu? Ele com cabelo. O cara aqui já teve cabelo, velho. na polícia, assim, nessa profissão do nada. Obviamente que em algum momento da minha infância eu já tinha pensado em ser policial, alguma coisa do tipo, mas a essa altura do campeonato eu já tinha 21 anos, estava no 7º período de Direito na faculdade e era estagiário do Ministério Público Federal. O meu sonho naquela época, o meu intuito era me tornar professor ou atuar na área de direito, começando como advogado e de repente depois tentando algum concurso público. Mas como a vida é uma caixinha de surpresa, na época abriu esse concurso para mais de 1.000 vagas de soldado da Polícia Militar aqui do Espírito Santo. E como meu irmão já atuava na área de segurança pública, ele era Ah, policial penal, na época agente penitenciário, né? já era de família, então, incentivo. Encheram muito o saco para fazer o concurso e eu na Diz? última data ali de inscrição, acabei fazendo a inscrição e consegui passar em todas as etapas. Ingressar na academia de polícia para mim na época foi um grande choque de realidade, mas na medida que os dias foram passando, eu ia gostando cada vez mais da profissão. Uma coisa que eu acredito que contribuiu muito para eu ter me apaixonado de vez mesmo pela polícia foi que quando nós nos formamos em dezembro de 2013, o estado do Espírito Santo estava passando por um estado de calamidade pública, né? Aconteceu aqui no estado uma das maiores chuvas, né? Foram as maiores chuvas, as maiores enchentes aí das últimas décadas e Lembro dessas notícias da época. um caos. E no meio desse caos eu acabei vendo a beleza da profissão, né? Porque nós saímos da academia, fomos direto para as ruas para atuar ajudando nessas situações. Nós tínhamos que atuar ali em escalas diárias, ajudando as pessoas. E, cara, era o tipo de serviço mais variado possível, né? É aquilo, né? Porque todo mundo pensa que o serviço de polícia acaba sendo só prender bandido, mas não é. Meio que a polícia militar em si, ela atua em várias vertentes e várias áreas. Às vezes eu tenho colega meu, né, que trabalhou comigo lá no batalhão, que de madrugada eles patrulhando lá, encontraram com uma mulher grávida que tava prestes a dar luz. O bolso dela tinha estourado. Eles botaram ela na viatura para levar no hospital, mas no meio do caminho não deu mais tempo. Aí tiveram que fazer o parto dela na viatura mesmo. E tipo, essa é a beleza do serviço policial, né? Você não tá só prendendo bandido. É claro que é uma das principais coisas que a gente acaba fazendo é justamente essa parte de prevenção, proteção, mas tipo, num estado de necessidade, uma pessoa precisando, a gente vai, ajuda. É realmente algo bem. Nós atravessávamos É aquela beleza, né? Que dá a satisfação. saque ou coisa do tipo, né? Pessoas tentando roubar, porque sempre tem um maldito que tenta se beneficiar de uma situação ruim como essa. Enfim, foi uma coisa que no meio Como é? achei uma paixão na profissão, de poder ajudar as pessoas. Cadê o LOLzinho? Wargame? Começo de 2016, Mano, eu tava fazendo live hoje mais. chamada Deixa eu dar uma pausa aqui. Polícia. Tava fazendo live hoje mais cedo de LOL. Só que aí não deu muito bom, não, né? Pensei que ia pegar o Grandmestre, eu tô quase caindo do mestre agora. Aí faz essa livezinha agora aqui de reagir nos vídeos, né? Seja bem-vindo, mano. Obrigado aí por deixar o like. E se puder compartilhar aí com os amigos, né?
onde eu simplesmente compartilhava e postava vídeos de apoio policial para pessoas que curtiam a profissão, que tinham vontade de ingressar nela um dia. Eu lembro bem que naquela época eu gostava muito de assistir um canal chamado MHS Produções, que eles faziam justamente com Eu via muitos vídeos desse canal também. tropas operacionais, tipo do BOP, do Comandos, de exércitos e forças, né, ao redor do Brasil e do mundo também. Eu gostava muito de acompanhar esse canal. Eu também gostava muito de assistir vídeos de canais policiais, que naquela época ainda eram poucos, né? Um que eu lembro que eu assistia muito, que acho que foi um dos primeiros aí que surgiram na época, foi o Rocan 22M. E eu assistia muitos vídeos do Rocan 22M, com certeza com inspiração neles, me veio a ideia de comprar a minha GoProzinha, né? Na época era uma Hero 4 Silver, e começar a Ixi. gravar os meus vídeos. Em outubro de 2016, eu postei no canal o primeiro vídeo meu na rua, fazendo uma ação policial, mas que ainda era um compilado, só trechos que eu colocava da viatura rodando e com música de fundo, tudo mais. Uma coisa bem casual mesmo. Como desde novo, eu sempre gostei muito de jogos, frequentava bastante lan house, era bem antenado em internet, por mais que na época ainda estavam surgindo as bandas largas, né? Na minha época, eu ainda cheguei a usar a internet de escada. Eu ainda assim era muito antenado em jogos, eu gostava muito de jogos. E depois que eu entrei na polícia, não foi diferente. Eu mantive esse hobby meu e eu jogava muitos jogos como CS, Dota, GTA, enfim, que coisa, né? Policial jogando GTA. Mas, enfim, foi Não, justamente mas com o advento do GTRP, né? Dá pro cara fazer umas coisas mais interessantes também. jogos que veio o gatilho para a segunda ideia do canal. Que na época eu tinha um ex-cunhado meu chamado Lourenço, salve Lourenço, beleza? Que deu a ideia, né? Virou para mim e falou: pô, você é policial e joga. Eu nunca tinha visto isso antes, né? Por que você não pega essa ideia do canal e começa a também fazer vídeos jogando, né? Começa a fazer vídeos jogando tudo mais, a galera vai adorar. Ninguém imagina um policial que gosta de jogar. Eu achei essa fala dele na época muito legal e vi um pouco além dela também. Eu percebi o quão absurdo, o quão distante as pessoas eram da nossa profissão policial. Pior que é verdade, viu? É tipo um negócio que eu realmente, uma das coisas que eu mais gostava no canal do Alisson é justamente isso aí. É aquela proximidade que ele dava, porque tipo, eu queria, na época eu tava querendo estudar pra polícia, conheci o canal dele, vi o vídeo dele, e eu vi que tipo, realmente tinha aquilo, o policial jogava, podia fazer live, tipo, não tinha aquela imagem que aparecia na mídia, né? O policial era sempre bruto, cara fechada, não era muito de conversa. Realmente eu não conhecia essa realidade. Eu tinha parentes na época que eram da polícia e tudo, mas era aquilo, né? Era uma pessoa que você convivia, que você ali convivia, sabia como era, aquela pessoa, e outra vê que não é um negócio generalizado, que não era um caso isolado. Acho que isso daí é o que mais motivou, né? Que na cabeça das pessoas o hobby do policial tinha que ser prender bandido ou matar bandido. Era Exatamente isso. imaginar um policial jogando um joguinho online ou de repente tendo outro hobby, como jogar bola, gostar de pescar e qualquer outra coisa que uma pessoa normal faria, né? Essa ideia com o tempo se provou real, porque quando eu criei o canal, era absurda a quantidade de pessoas que apareciam justamente Eita. em ver essa quebra de realidade, né? De encontrar um policial fora daquela casca, né? Fora da farda, fazendo alguma coisa que seja do hobby, né? De se divertir, de conversar de igual para igual, entre aspas, né? Com as pessoas, né? Isso deu muito certo, porque aos poucos nós conseguimos quebrar muito preconceitos e concepções de pessoas, né? Trazer o canal para esse lado de jogos, até mesmo pro lado dos reacts, né? Possibilitou que eu me aproximasse muito, principalmente dessa comunidade mais jovem, né? Da comunidade mais nova e hoje, né? Dessa comunidade da internet, facilitando essa aproximação das pessoas com a profissão, né? Quebrando alguns paradigmas ou alguns estigmas que tinham ali em cima da profissão. E isso num nível tão interessante ao ponto de eu ser capaz de me aproximar de pessoas até que não gostam ou não gostavam, às vezes, da profissão policial. A pessoa via um react, ou via ao me ver jogando ou reagindo a um vídeo, e através de uma interação eu conseguia explicar um ponto para a pessoa que ela mudava o ponto dela, em algum aspecto pelo menos, ou até mudava a visão sobre a profissão em si. Assim, eu já vi muito, realmente, tinha gente que tinha preconceito, mas porque não conhecia. Aí conversando com a gente conversando até mesmo no serviço, né? Até teve gente que tinha um certo preconceito com a polícia, que chegava, conversava com eles, ia conversar. Aquele papo, quando era no final do papo, a pessoa mesmo abria a boca pra falar: Cara, eu não tinha essa visão. Eu achava que vocês eram isso, aquilo.
relatos realmente. já no canal aqui. Não um nem dois, mas vários, né? E, enfim, foi muito boa a ideia e graças a Deus que a gente adotou ela. E é impressionante que com o tempo a gente conseguiu construir uma comunidade aqui tão forte, né? Quanto a isso, quanto a essa quebra de distância entre o policial e uma pessoa, que a gente chega nos extremos aí, desde as brincadeiras que o pessoal faz aqui no canal, né? Quanto a careca do Pupu, Machado, enfim, várias outras coisas, cara. O PMemes é um exemplo desse quadro também que a gente conseguiu fazer pra quebrar um pouco o gelo e ter uma resenha legal com a galera. Assim eu fui seguindo, galera. Trabalhava na polícia, fazia o meu trampo lá e nas folgas chegava em casa, live, react, bate-papo, jogos, essa interação com vocês aqui como sempre. Vez ou outra de quebra, tínhamos alguns vídeos que eu postava sobre a minha realidade, minha rotina de trabalho policial, que eu fazia com a câmera e a GoPro. Eu falo isso porque dos mais de 1.300 vídeos que a gente tem no canal, nem 100 vídeos aí ao todo são correspondentes aos vídeos do que eu fazia do dia a dia como policial, né? Por mais que eu É gostasse pouco mesmo. desse conteúdo, que é um conteúdo que gerava identidade, que muitas pessoas gostavam disso, aproximava muito, né, vocês do nosso trabalho policial, mas eles correspondiam à minoria dos conteúdos feitos aqui no canal, né? A maioria dos conteúdos sempre foram referente a reacts, lives, interações com vocês, jogos, né, gameplays, enfim. Gostaria de aproveitar e ressaltar também que durante todo esse tempo aí na polícia, antes que algumas pessoas vejam o vídeo e falem assim, policial Mushiba, pô, nem queria trabalhar e só postar videozinho na internet. Não, eu sempre atuei, sempre não, né, mas a maior parte do tempo eu atuei em viaturas que a gente chama de grupo de abordagem, que eram viaturas focadas em bater em locais de ocorrência de tráfico de drogas, de crimes violentos e tudo mais, e inclusive atuei um bom tempo também em equipes de força tática. Gostava de serviço de ir pra cima, bicho. Não tinha dessa, não. Eu achei necessário contar toda essa história pra vocês, a minha trajetória na polícia, pra que vocês possam entender daqui pra frente um pouco do sentimento que eu tava na época quando eu tomei a decisão de sair da polícia, né? Que é a parte onde nós vamos chegar agora. De 2016 até 2021, então, eu sempre fiz os conteúdos do canal, desde os vídeos trabalhando na polícia, quanto aos reacts e jogos, sem nenhum problema. Nunca tive nenhum problema com os vídeos do canal. Até que nós chegamos no ponto da famigerada denúncia de um repórter da UOL. Um repórter lá de São Paulo, da corregedoria, um e-mail, né, denunciando na época que existiam policiais aqui do estado, né, aí citando eu e alguns outros também, que fazíamos vídeos trabalhando na polícia e supostamente ganhando dinheiro, estando milionários com isso, né. Na denúncia ele chega a citar que o meu canal, pelos cálculos dele, já teria faturado mais de 800 mil dólares. Da noite pro dia eu fiquei milionário e nem sabia. O cara. Eu acho que deve ser. Eu não vou citar muita coisa, que eu não. Ainda vou ver o resto do vídeo, mas com certeza ele processou esse cara, né? Mas, meu amigo, 800 mil dólares é dinheiro que nem presta. Eu acho que eu, nos meus 35 anos que eu vou ter de carreira pela frente ainda na PM aqui, eu não vou receber um terço disso. Se chegar um terço. O repórter realmente achou que o cara ia contar na polícia tendo ganhado 800 mil dólares, é foda. Esqueceram de me contar. Ou talvez o YouTube esqueceu de depositar na minha conta, né? Fica a dúvida aí, né? Cara, e o triste é que quando essa denúncia chegou na corregedoria, sem pé nem cabeça nenhum, literalmente com base na fonte Google, onde o próprio autor do e-mail fala, né? Quem pesquisa no Google, é possível saber que um youtuber ganha X valor a cada visualização, então o soldado que tem tantas visualizações no canal dele teria ganhado tal valor, né? Sem Meu Deus. Critérios de monetização, se os vídeos são monetizados ou não, diretrizes do YouTube, que esses vídeos, trabalhando como policial, eu não monetizava e eles, até quando você faz um react, tenta burlar ali, né, borrar a arma ou coisa do tipo, é bem difícil de monetizar, sempre foi isso pra galera aqui, o canal tem muitos problemas de monetização. Enfim, cara, mesmo a denúncia com pé nem cabeça nenhum, a corregedoria decidiu instaurar um procedimento, né, para apurar essa situação, que seria a possível postagem de vídeos sem autorização, durante 6 anos postando sem autorização, né? A verdade é que todo mundo sabia, mas assim, não havia uma autorização formal, né? Digamos assim, todo mundo sabia, não permitiam nem proibiam, né? Mas enfim, sem autorização e isso. É uma coisa também que tem aqui no meu estado, que até eu já vi vocês perguntando lá na página do Instagram, por que é que eu não gravo o dia a dia policial e não posto. É porque aqui no estado a gente tem a ASCOM, que é a Assessoria de Comunicações, tô esquecendo o resto da sigla, mas resumindo. Para eu poder postar, por exemplo, meu dia a dia policial, eu teria que fazer um requerimento formal a eles, teria tem todo um processo administrativo, um trâmite, que de certa forma é bem difícil de ser autorizado.
Porque eu não estaria usando minha imagem, eu, policial militar Romário. Eu estaria usando a imagem da corporação nos vídeos, como fosse uma espécie de representante. Por conta disso, eu até opto por não gravar, nem fui atrás, porque é difícil de conseguir autorização e é uma coisa muito delicada que também não poderia ser monetizada. Tipo, eu teria que fazer um certo investimento para fazer essas gravações, comprar GoPro, edição, porque a edição para esse tipo de vídeo é uma edição muito mais criteriosa, porque tem que borrar a imagem das pessoas abordadas, tem que fazer todo um trabalho que, tipo, demandaria investimento, tempo, para poder ter qualidade e ser bem feito, e que eu não teria retorno algum, meu retorno seria zero, já que eu não poderia monetizar. Porque é uma coisa que a gente não poderia, era justamente gerar renda por cima da imagem da corporação. Até por isso que eu não faço os vídeos e nem vou atrás. Meu foco é só em reacts aqui, gameplay, jogando e pronto. Supostamente está ganhando dinheiro com o canal, né? Sem levar em consideração que dos 1.300 vídeos do canal, só 90 ou 100 correspondiam a vídeos policiais, né? Sendo que a gente tem conteúdo jogando, fazendo react, fazendo as lives. Na época eu fazia até live pelo Facebook Gaming, enfim. Nesse procedimento, que eu passei a responder não porque eu estava roubando, ou porque eu era corrupto, ou porque eu fazia merda, né? Mas simplesmente por causa do canal, foram ouvidos mais de 30 policiais lá do batalhão de Colatina, onde eu trabalhava na época. E as perguntas feitas para eles eram sempre perguntas no sentido: você sabia que o Alisson gravava vídeos? Você sabia que ele tinha um canal e postava na internet esse vídeo? Aí é. Você se sentia ofendido com o Alisson gravando esse vídeo? Você sabia se ele ganhava dinheiro com esses vídeos e tudo mais? Então eram sempre perguntas nesse sentido, né? E embora eu tenha ficado com um sentimento de, cara, eu fiquei muito decepcionado, muito triste, aquilo me abalou muito mesmo, né? Ter que responder aquele procedimento ali, a forma que ele foi conduzido ali também, eu, sei lá, fiquei muito triste, fiquei muito mal na época. Eu tenho que ressaltar aqui, pelo menos, o apoio que eu sempre tive dos colegas a nível de batalhão, né? Tanto no batalhão de Colatina, como Aracruz, onde eu trabalhei, eu sempre fui muito bem visto ali, muito bem querido pelos colegas, né? Tanto pelos meus superiores imediatos, né? Meus comandantes de batalhão, de companhia, desde os soldados e superiores ali que eu trabalhava junto, todos sempre me apoiaram muito e até hoje, cara, tenho contato, tenho uma amizade tremenda. Então, tenho que ressaltar isso, que não é nenhum problema a nível de batalhão. A minha frustração era a nível instituição, sabe? A decisão que a instituição, que veio lá de cima, que tomaram. Então, isso me frustrou muito. Fiz questão de citar todas essas situações para contextualizar até mesmo um seguidor meu que não conhecia todos esses temas, ou pessoas novas que estejam vindo a ver esse vídeo, para entenderem um pouco melhor, né? Porque só responder o porquê eu saí sem contextualizar isso tudo, cara, ia ficar uma coisa muito vaga. Então, foi necessário contar essa história para vocês. Quem já ouviu, tá ouvindo de novo agora num vídeo mais bem elaborado e tudo mais, e você que tá chegando aí agora ou não conhecia essa história toda, teve a oportunidade. Realmente por isso eu acabei ficando por fora. Os motivos que me levaram a sair da polícia. Porque principalmente 2021 foi quando eu fiz meu concurso. Aí o começo de 2022 foi basicamente só curso de formação, as etapas do concurso, né? Porque da etapa foram basicamente de janeiro a maio, quando foi em julho eu já iniciei o curso. Aí meio que eu fiquei meio que por fora da internet, eu não soube dessas coisas, né? Analisando com mais calma hoje, Não tive tanto tempo. fatores aí que me fizeram tomar essa decisão de sair da polícia. O primeiro fator é bem óbvio, né? Como vocês viram todos os relatos aí, ouviram eles, foi a insatisfação e a minha infelicidade dentro da polícia, né? E embora eu tivesse vários amigos ali o tempo todo falando para eu ficar, para eu não sair, que eu iria me arrepender, até mesmo os meus comandantes na época, quando eu fui entregar os documentos pedindo para sair, eles também tentaram insistir para eu ficar, mas a sensação ali de frustração e tal, ela era tão grande que aquilo ali tava tomando conta de mim, cara. E eu não queria Realmente. pessoa que, sabe aquele colega de trabalho que você tem, que só reclama de tudo e não faz nada para mudar? Fica ali reclamando do trabalho dele e tal? Isso aí tem aos montes no funcionalismo público, principalmente, né? E eu não queria ser esse tipo de cara. Eu queria tomar uma decisão que fosse melhor para minha saúde mental e para minha saúde em geral, né? Então, na minha concepção, a melhor opção era não estar ali naquele momento. E junto a isso, o segundo fator, que pesou muito também, foi o sucesso do canal. Como o canal já vinha fazendo um grande sucesso, não só
no quesito dos vídeos que eu postava no trabalho, na polícia, mas principalmente no quesito de jogos, né, com as lives de GTA RP que eu fazia, com os reacts que a gente traz aqui no canal até hoje, né? Como o canal já fazia muito sucesso fora daquele conteúdo que dependesse do meu trabalho policial, eu ficava dividido com aquele pensamento de, poxa, eu trabalho 160 horas por semana na polícia. Se eu saísse da polícia e me dedicasse integralmente ao canal, será que eu não teria um sucesso melhor? Não conseguiria alcançar coisas melhores no YouTube, na criação de conteúdo? Realmente nesse caso aí faz sentido o pensamento. Estava trabalhando na época fazendo live no Facebook Game, de TRP, as lives pegavam um público muito bom, os vídeos estavam pegando muitas visualizações, então eu estava vivendo um período muito bom e eu ficava nessa incerteza. E o que fez eu matar essa dúvida de uma vez por todas foi o terceiro ponto que eu elenco, né? Que ao tomar essa decisão, eu refleti muito na época e pensei, poxa, muitas pessoas me advertiram sobre eu me arrepender, sobre eu tomar uma decisão de cabeça quente, mas esse terceiro ponto foi o mais importante porque, refletindo sobre o assunto, eu pensei, poxa, eu tenho 29 anos. Se eu sair da polícia para viver da criação de conteúdo, né, e eu não gostar disso, isso for algo que eu não quero para mim, eu ainda tenho tempo de estudar e me dedicar para outra carreira policial. Não Faz sentido. porque tem um limite de idade, mas eu poderia me dedicar para a carreira de policial civil, principalmente, que era a que eu mais vislumbrava naquela época, né? Ou até mesmo PRF, Polícia Federal também, e vim a conhecer com o tempo, né, a carreira das GCMs, que na época eu não conhecia, não fazia ideia, assim, como é que funcionava. Então, essa terceira decisão acho que foi o que mais pesou, foi o que me deu aquela tranquilidade de falar, cara, se você ficar aí dentro, você vai ficar infeliz e nunca vai saber o que seria se você não tivesse saído e tentado. Em compensação, se você sair e tentar, o máximo que vai acontecer é você ter que começar de novo, sem reinventar do zero e começar de novo. E deixando claro que, diferentemente do que algumas pessoas pensam, né, que eu saí da polícia única exclusivamente por causa desse procedimento que eu respondi, que eu relatei ali, como se isso fosse uma coisa que tivesse determinado, não foi, cara. Até porque em termos de carreira, esse procedimento em si, ele não ia representar muita coisa pra minha carreira. Embora a pessoa que estava à frente ali, encarregada e tal, tenha chegado a conclusões, né, tentado falar lá que eu cometi crime comum, abuso de autoridade, crime militar, improbidade administrativa. O cara tentou empurrar tudo em mim, lá ele, né? Quando chegou na corregedoria, imediatamente o corregedor discordou do parecer, né, e falou que não, olha, aqui só tem indício de um crime militar, que na época eles vislumbraram que era 326 do Código Penal Militar. Revelar fatos que têm ciência em razão de cargo ou função ou dever permanecer em segredo ou facilitar a revelação em período de administração militar. Provavelmente a gravação do dia a dia e deve ter alguma coisa, tática, técnica lá. É o artigo referente à violação do sigilo funcional. E isso daí, quando chegou na mão do Ministério Público, o Ministério Público também imediatamente mandou arquivar, falou que não tinha indício nenhum de crime, e sim de mera transgressão disciplinar, pela postagem de vídeos sem a suposta autorização. E é a punição Só isso. que ficaria na época, né? Inclusive ficou para os outros, para alguns policiais que tinham canal aqui no estado, né? Mas era uma transgressão, assim, leve ou média, não me recordo. E como eu já tinha mais de 8 anos de polícia e nunca tinha sido punido, nunca tinha respondido a nenhum procedimento nem nada, isso de forma alguma ia atrapalhar na minha ficha ali funcional. Pelo contrário, minha ficha só tinha elogios, então isso não atrapalharia a minha carreira em nada. Então isso não foi o que determinou eu sair da polícia, mas sim os 3 pontos que eu acabei de citar e elencar. É aquilo, né? Ele colocou tudo na balança. Realmente é aquilo. Foi chato, né? Ter que responder o procedimento, mas não era nada tão pesado assim que fosse só a determinação para ele ter encerrado. Meio que teve o conjunto de fatores aí que realmente, ao meu ver, fez bastante sentido. A decisão dele e a forma como ele tá levando hoje em dia. Para vocês aqui agora. E agora partindo para o outro ponto do vídeo, que é falar sobre o porquê que eu sumi, né, parei de postar vídeos por quase 2 anos aí. Isso aí foi estranho. Aproximadamente, né? Não é que eu tava certo naquele meu raciocínio sobre sair e querer voltar, talvez me arrepender, né? Eu não digo que eu me arrependo de ter saído da polícia. Eu acredito que eu tomei a melhor decisão pra mim no momento, que faria melhor pra minha saúde, que faria melhor pra mim. Então não me arrependo de ter saído. Mas eu de fato senti muita saudade do trabalho policial, senti muita saudade da carreira policial e tive alguns conflitos também no canal que me levaram a outras reflexões, né? Que foram as seguintes. Enquanto eu
permaneci aí cerca de um ano e meio, vivendo exclusivamente do canal, eu passei a perceber que eu gostava mais do canal quando ele era um hobby, né? Eu gostava de ter a polícia como um trabalho, o meu trabalho policial como algo para levar para minha vida, enquanto o canal era um mero hobby. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Eu não me via aposentando no canal. Sendo um policial, trabalhando na área de segurança pública, eu me via fazendo aquilo o resto da minha vida, aposentando. Enquanto aqui no canal, não. E ainda pesaram outras coisas, né? Quando você passa a trabalhar do canal, igual aconteceu comigo, antes eu só chegava em casa do trabalho de folga, abria aqui a live, os conteúdos e fazia o que eu queria fazer, sem pressão, sem necessidade de obter resultados e assistia quem queria. Pronto, visualização, qualquer coisa do tipo era consequência. A partir do momento que eu saí da polícia e isso passou a ser um trabalho, a necessidade de obter resultados passou a acontecer. Resultados, mais visualizações, significavam também mais monetização, enfim, né? E isso passou a me desagradar. Eu tinha certos conteúdos que eu não queria mais fazer, como por exemplo o GTA. Eu não queria mais jogar o GTA, mas eu tinha que jogar o GTA porque o GTA é o que me dava visualização, o que me dava público, o que me... É uma coisa que, assim, eu tenho até receio aqui no canal também, que é de chegar a um nível que, querendo ou não, o YouTube ele paga muito melhor do que meu sueldo atual na polícia, né? E, assim, eu digo assim, numa previsão futura, sei lá, eu chego a uns 50 mil inscritos, 100 mil, quem sabe, né? Mas realmente eu quero ver esse canal aqui também só como hobby, eu não quero ter que colocar ele como minha profissão, até porque realmente eu não quero sair da polícia militar. Eu gosto do meu serviço, eu gosto de vibrar, prender gente, eu gosto em si do meu trabalho. Mas realmente eu entendo esse ponto dele aí. Eu acho que antes de eu estudar pra polícia, lá em 2019, quando eu fazia live no outro canal, que antes de ser hackeado, naquela época eu tava tentando tratar o canal lá como um trabalho. Tava crescendo e tudo mais na época, só que realmente aquilo, tava ficando um negócio exaustivo, tipo, ter que levar como uma profissão todo santo dia. Eu fazia, acho que era 7, 8 horas de live. Pra quem não me conhece naquela época, né? Eu até não divulgo no meu Instagram e o canal na época se foi, né? Porque foi hackeado e tudo eu perdi. Mas eu cheguei a pegar, acho 5 mil inscritos na época no canal. Na Twitch eu pegava na faixa de umas 20, 30 pessoas que estavam direto lá. De certa forma eu já tava tirando uma pequena renda, né? Mas, tipo, eu já tava sentindo aquele negócio de, rapaz, isso não tá sendo o que eu realmente eu quero. E na época também começou aquele negócio das panelinhas, que o pessoal, os próprios streamers formavam seus grupozinhos só pra fazer eles crescer. Quem era pequeno, dificilmente conseguia espaço, até pra divulgação. É aqui, né? Pelo menos esse canal aqui eu quero ver ele só como um hobby mesmo, que nem ele falou. Posto meus vídeos, vou fazer minhas lives aqui de vez em quando, troco uma ideia com vocês. Claro que eu tô investindo, realmente eu tô investindo, comprei um microfone novo agora, tenho webcam, tô ajeitando a parte do estúdio aqui pra trazer mais qualidade, mas tipo, é aquilo. É um hobby, diversão, se eu ganhar com o canal, bom. Se não ganhar, bom também. O importante é que eu vou estar fazendo meus vídeos aqui todo santo dia. Me dava monetização. Eu queria fazer reacts diferentes, né? Saindo um pouco desse tema policial, mas eu tinha medo de fazer isso e perder o nosso alcance, perder público e, consequentemente, perder resultado. Então, É. eu passei a refletir e perceber que o canal não era algo que eu queria pra mim pro resto da vida, né? E ainda fazer reflexões até maiores, do tipo, cara, eu tô beirando os 30 anos, hoje eu tenho 33, né? O que eu vou fazer quando eu tiver com 50 anos? Eu vou estar jogando GTA? Eu vou estar fazendo o que da vida? Eu vou ter que estar fazendo um conteúdo que eu não quero? Eu não quero isso pra mim, eu era feliz trabalhando na polícia, sabe? Então, aquele ponto 3 que eu citei lá atrás, né, passou a fazer sentido. Eu vi que eu queria voltar para a área policial, repetindo, não que eu tenha me arrependido da decisão, que eu acho que eu tomei a decisão que era melhor para mim, mas dentro da decisão que eu tomei, isso também era parte do plano, né? De voltar para a profissão caso eu sentisse essa necessidade. Bom, explicado todo esse contexto então, né? Em 2023, eu tomei a decisão de voltar a estudar para carreiras policiais, né? Principalmente, né, especificamente, investigador da Polícia Civil de São Paulo. Bom. Inspirado no meu
meu irmão ali, que tinha acabado de passar para delegado da Polícia Civil de São Paulo. Ele me falou, né, me incentivou, falou, ó, vai abrir o concurso de investigador, cara, faz, você que tá pensando aí, que eu já tinha conversado com ele sobre o assunto. E aí, incentivado, inspirado por ele, eu decidi que eu ia largar o canal por um tempo e me dedicar integralmente aos estudos, né? Eu sabia que eu tinha umas reservas ali guardadas, que eu aqui. reserva financeira guardada, não os milhões que a UOL falou, mas pelo menos o suficiente aí para eu me manter durante os estudos. E como eu sabia que eu Aí, mano, velho. eu estava próximo do edital e eu não estudava há muitos anos, né? Formei na faculdade em 2017, as matérias de ensino médio ali de português e matemática eu formei em 2009, então eu sabia que eu precisava Tinha ter conteúdo tempo, para viu? estudar e que qualquer segundo para mim ia ser valioso. Então, decidi parar com o canal de uma vez ali, né, durante esse tempo de estudos, para me dedicar integralmente aos estudos. Eu até posso de repente fazer algum conteúdo mais para frente sobre essa questão dos estudos para galera que me pergunta, mas só dando um apanhado geral aqui pro pessoal, eu estudei basicamente pelas plataformas do Q-Concursos, né? Mas muitas pessoas elogiam outras plataformas como Estratégia também, é muito bom para você estudar. E Ah, a estratégia é interessante. a Polícia Civil de São Paulo eu estudei pelo PIC, que é um projeto É. individualizado de concurso, né? Que é um cursinho feito por delegados e Polícia Civil lá de São Oxi. Paulo. Eu sei que não é o tema do vídeo, mas preferi falar sobre isso porque muita gente me pergunta, então, de um modo geral, tira um pouco essas dúvidas aí, para quem pergunta sobre como estudar, tá? Mas eu posso fazer um vídeo mais pra frente sobre isso. E no meio do caminho, enquanto eu estudava para a Polícia Civil de São Paulo, surgiu também um concurso da Sejus daqui do Espírito Santo, mas eu tinha acabado de começar os estudos e eu acabei não passando nesse concurso, fiquei por poucos pontos, acho que 2 ou 3 pontos na época, e também Bom, viu ainda? iniciei as Quem inscrições tá do um tempo concurso parado. da GCM, da Guarda Civil Municipal daqui de Serra, Espírito Santo. Como as matérias do concurso da GCM eram parecidas com as matérias que eu estava estudando para a Polícia Civil de São Paulo, e a oportunidade de emprego era muito boa, o salário da GCM aqui estava até melhor do que o salário inicial da Polícia Civil lá de São Paulo como investigador, né? Tá algo em torno aí de 10, 11 mil reais, um salário de um guarda aqui. Eu decidi Ixi, Maria, 10, 11 mil. Meu irmão, eu acho que eu em 25 anos de carreira aqui, chegar a subtenente, eu não vou estar ganhando isso, não. Na forma atual, né? Daqui pra ter reajuste, por aí vai. Mas, cara, 10, 11 mil é dinheiro de sabulência, velho. e fazer esse concurso, prestar esse concurso para a Guarda Civil daqui. Eu sabia que ia ser um concurso muito concorrido e achei que eu nem ia passar, né? Eu também achava que eu não ia Não, passar nem no da Polícia Civil de São Paulo, porque estava muito em cima do tempo, mas graças a Deus passou nos dois, né? passar nos dois. Na medida que eu fui avançando nas etapas dos dois concursos, a Guarda chegou no curso de formação primeiro e eu optei por abandonar o concurso da Polícia Civil de São Paulo, né? Quando eu fui convocado para a fase oral lá, eu não fui. E aqui no concurso da Guarda aqui, eu já fiz até o curso de formação, já fizemos tudo, já tô pronto para trabalhar, só falta agora o prefeito convocar a gente e colocar a gente para começar a trabalhar na rua. Mas aí depende da decisão política deles, a decisão da administração de convocar todo mundo. Não temos previsão. Legalmente falando, pelo concurso, eles têm até 4 anos para chamar a gente, né? 2 anos prorrogáveis por mais 2. Mas então aí a expectativa é que até ano que vem não, né? Que no ano que vem a gente comece a trabalhar, se Deus quiser. E eu optei pela guarda daqui também, não só pela questão salarial, mas pelo fato de eu estar dentro do meu estado, né? Não estou Deslocamento. aqui a Colatina, né? Tive que me mudar para Serra, mas fica muito mais próximo, né? Eu estou morando aqui na Grande Vitória, que é a região da capital do Espírito Santo. Estou a cerca de 100 quilômetros da minha cidade, né? Vivendo num local onde o custo de vida e a qualidade de vida com certeza é muito melhor do que morar na Grande São Paulo. Lá eu teria todo o problema de morar na maior metrópole da América Latina, enquanto aqui estou morando numa cidade praiana, vou estar recebendo um salário bom, enfim, tomei essa opção mais por qualidade de vida mesmo. Para finalizar o vídeo, eu vou responder para você. É aquilo, né? Não é só a questão financeira. Claro que o salário de oficial investigador lá em São Paulo é muito bom. Só que, tipo, aquilo, né? Que nem eu aqui, eu tô no meu estado aqui, o Ceará. Moro aqui no Ceará, trabalho na polícia aqui. Porque não, o custo de vida aqui, ele atende ao que a gente recebe, ao que eu recebo na polícia. E aquilo eu acho que eu não faria, tipo, para receber o dobro que eu ganho hoje, para eu ir, por exemplo, para São Paulo, ou Rio de Janeiro, para assumir, sei lá, uma polícia civil, alguma coisa do tipo, acho que eu não iria. Eu acho que nem se fosse para delegado eu iria. Porque é aquilo, né, tem que ver a parte do deslocamento, mudança, eu teria que levar minha esposa, meu filho para lá. E seria algo realmente assim, que para adaptação seria bem delicado. Realmente nesses pontos aí, para quem estuda para concurso, tem que ser muito visto. Até para quem estuda para uma PRF, para PF, que é a mesma coisa. Você não
não é bom você visar só o salário. Porque pelo salário você faz um TJ, algum concurso dentro do seu estado, você vai ganhar 3 vezes mais que você ganharia na PRF. Mas, aquilo, você ia estar em casa, né? Ia estar perto da sua cidade, no máximo, tipo eu atualmente. Ainda estou aguardando minha transferência para cá, para minha cidade. Mas eu trabalho atualmente na região metropolitana, próxima da capital. Dá quase uns 500 km de casa, mas, tipo, pra mim ainda fica melhor do que se eu tivesse, por exemplo, tendo que ir trabalhar na região de fronteira, por exemplo, PRF. Lá, divisa do Paraguai, Chile, de certa forma seria meio caótico, né, pra se organizar. Mas realmente é aqui, né, tem que colocar o peso antes do financeiro. Você, com base na minha experiência e com base nesse vídeo todo que você viu aí, se eu acho que vale a pena ser policial em 2025. Depois de tudo que você viu aqui, de forma alguma eu poderia ser o cara que ia chegar aqui e falar que não vale a pena, cara. Seria muita hipocrisia da minha parte. Como vocês podem ver, eu fui policial militar, passei por toda essa jornada aí. 38 aí. Agora estou tentando voltar para a área porque eu gosto muito dela. Então, de forma alguma, eu posso falar para você que não vale a pena. O que eu posso te dizer com toda certeza é: se você tem vontade, faça o concurso e decida por si mesmo. Entre, dê o seu melhor. Se você vê que é algo que você quer para si mesmo, é isso. Brasil, leva para sua vida e para cima. Agora, se você viu que é algo que você não quer, dá tempo de se reinventar, estudar e fazer outra coisa da sua vida, como eu fiz 2 vezes no caso aqui, né? E indo um pouco além, gostaria também de abrir um pouco a mentalidade de vocês para falar que existem outras carreiras. Não existem só as carreiras policiais militares, né? A maioria das pessoas almejam polícia militar, né? Acho que é a carreira que tem mais vagas também, então acaba sendo o pessoal mais almeja. Pior concurso de polícia militar realmente. Muito boa. Você tem aí a Polícia Federal, é uma carreira que vai exigir que você estude muito mais, é muito mais concorrido, mas é uma carreira excelente. Polícia Rodoviária Federal, também é uma carreira que exige um bom nível de estudo, mas é uma carreira excelente. E nós temos as polícias civis, caras. Todas elas são carreiras muito boas. E hoje a gente tem também as guardas civis municipais, que são instituições novas, que a maioria dos municípios ainda está criando, enquanto alguns outros municípios já têm elas mais consolidadas. Agora, o mais importante para você decidir qual dessas carreiras vai ser melhor para você, o primeiro ponto, eu acho que você tem que levar em consideração a vocação. Qual delas você acha que se adequa mais ao que você quer, o que você quer para sua vida. Eu, particularmente, não tenho interesse em ser um policial rodoviário federal. Eu não gosto de trabalhar em rodovias, de ficar pegando estradas, mas isso é uma questão vocacional. Então, acho que você tem que... Vai da vocação, do que você sonha, né? Você, qual se adequa mais ao que você quer para sua vida. E o segundo ponto seria a questão de que essas carreiras variam de cada lugar. Com exceção da Polícia Federal e da Rodoviária Federal, que são carreiras federais, então são a mesma a nível nacional, as polícias militares, as polícias civis e as polícias penais são carreiras a níveis estaduais. Então cada estado vai ter uma carreira, salário diferente, investimentos diferentes. Então tudo isso tem que ser analisado quando você for decidir o que você quer para você. E quanto às GCMs, cada município tem a sua. Então varia mais ainda. Cada município vai ter um salário diferente, um plano de carreira diferente, investimentos diferentes. Então tudo isso aí tem que ser levado em consideração. Mas a resposta final, na minha concepção, é essa. Vale a pena, se você tem vontade, vá, faça e decida por si mesmo, cara. Tenha a sua própria opinião. Beleza? Só você. Bem, pessoal, pausar o vídeo por aqui, né? Já acabou praticamente. Em relação ao caso dele, eu não tava sabendo, porque, como eu disse, na época que ele parou com o canal e saiu da polícia, foi justamente quando eu tava entrando na polícia e acabou sendo muito corrida, era etapa de concurso. Diferença, acho que 2, 3 meses depois que eu terminei a etapa de concurso, eu já tive que fazer o curso de formação, foram 6 meses. Mas aquilo, foi bom, realmente deu pra ver que não foi uma pessoa que saiu amargurada. Alternativa mesmo, eu já trabalhei com alguns policiais antigos que, tipo, eles odeiam a polícia, mas não saem. Aí, tipo, eu novato, sangue nos olhos, dente trincando ali, prender bandido, vibrar, aí atrás traficante, por aí vai, e o antigão lá reclamando, falando mal, até xingando a corporação. Tipo aquilo, ele não se arrepende de ter saído, mas tipo, ele não... Como é que se diz? Ele não tem nada contra a corporação, ele saiu, mas disse, se você quiser, você estuda, vai. Realmente é aquele ponto, você tem que analisar se você tem vocação para isso, se você vai... realmente eu sonho em ser policial militar, eu quero ser policial militar. Cara, você estuda e vai. Viva aquilo. Se realmente você não se adaptar, você não gostar do serviço, não gostar do dia a dia,
Que é aquilo, uma coisa é você de fora, sonha em entrar. Outra é você dentro. Ali é que você tem que ver se você quer continuar ou se quer sair. Realmente eu achei bem interessante o vídeo dele. E bem, pessoal, para quem estava assistindo o vídeo até aqui, agradeço, vou encerrar a gravação. Tô ao vivo em live aqui. Quem quiser acompanhar as lives, não tá fazendo aqui, eu ainda não sei se eu vou fazer diariamente, mas ativa a notificação, o sininho, para nas próximas lives do canal você ser avisado. Não deixe de deixar o like, se inscrever também, viu? E agradeço aí quem ficou acompanhando o vídeo até agora. Valeu!